Saudações, candidatos, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio e nós estamos numa série de aulas aí de correção da prova da ESA, que ocorreu no ano de 2021, para o aluno ingressar no ano de 2022, tá bom, pessoal? Essa questão que nós vamos resolver agora é a questão de número 4, próximo, tá bom? Se esse assunto já é do seu interesse, se você vai fazer a próxima prova da ESA, já se inscreve no nosso canal, deixa um like e compartilha aí esse conteúdo com pessoas que têm o mesmo interesse com você, para que o YouTube possa alcançar mais jovens interessados nesse assunto. A questão de número 4, que caiu na prova da ESA no ano 2021, foi uma questão onde os candidatos tinham que encontrar o gráfico que representa a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. E estas aqui eram as opções que a ESA colocou para os candidatos. Uma questão bem tranquila mesmo de gráfico, né? E assim, você nem precisava conhecer muito o gráfico da função exponencial 2 elevado a x para você encontrar a resposta dessa questão. Pelo seguinte, se você observar nos gráficos que a ESA colocou nas suas opções, em todos os gráficos, exceto um deles, o gráfico da função passa pela origem do plano cartesiano. O que é a origem do plano cartesiano? A origem do plano cartesiano é o ponto 0, 0, ou seja, x0 e y0. No gráfico da letra B, por exemplo, o gráfico passa pelo ponto 0, 0, está aqui destacado em vermelho. No gráfico da letra C, isso também acontece. O gráfico passa pelo ponto 0, 0. No gráfico da letra D, o gráfico também passa pelo ponto 0, 0, passa pela origem do plano cartesiano, e no gráfico da letra E também. Bom, o único gráfico de uma função que não passa pela origem é o gráfico da letra A. Tá vendo? Esse pontinho vermelho aqui diz o que para a gente? Diz que quando o x é 0, o y vale 1. E é exatamente isso que acontece na função aqui exponencial que a ESA colocou. Tá vendo? Vou fazer aqui no cantinho para você. Ó. Se você calcular f de 0, ou seja, se você substituir x por 0, você vai encontrar o valor 1, porque f de 0 é 2 elevado a 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o único gráfico que passa pelo ponto 0, 1, ou seja, pelo ponto cujo valor de x é 0 e o valor de y é 1, é o gráfico da letra A. Tá bom, pessoal? Então, bem tranquilo, eu acredito que a maioria dos candidatos tenham acertado essa questão aí, que essa questão é muito tranquila, tá bom? Vamos para a próxima questão? A questão de número 5. Era uma questão que envolvia geometria analítica. Qual é a posição do ponto P 5,3 em relação à circunferência de centro no ponto C 3,1 e raio igual a 5 unidades, pessoal? Quando ele menciona a posição, existem 3 possibilidades de um ponto em relação a uma circunferência. Eu vou colocar as 3 possibilidades aqui para você. A primeira possibilidade é que o ponto P pertença à circunferência. Nesse caso, a distância do ponto P até o ponto C vai ser igual ao raio da circunferência, ou seja, vai ser igual a 5. Tá bom, pessoal? A segunda possibilidade é o ponto P ser externo à circunferência. Nesse caso, a distância do ponto P até o centro da circunferência vai ser maior que o raio dessa circunferência. E a terceira possibilidade é o ponto P ser interno à circunferência. Nessa situação, a distância do ponto P ao ponto C tem que ser menor que o raio dessa circunferência. Então, o segredo aqui, pessoal, é calcularmos a distância do ponto P até o ponto C. E existe uma fórmula matemática
da geometria analítica para a gente calcular isso aí. A fórmula é essa daqui, ó. X de C menos x de P ao quadrado mais y de C menos y de P ao quadrado. Então, nós vamos substituir os valores, né, de x e y aqui, de C e P, e nós vamos comparar com o valor 5, já que 5 é a medida do raio da circunferência. Então, vamos lá. Então, a distância do ponto P ao ponto C vai ser igual. O x do ponto C, pessoal, é 3. E o x do ponto P é 5. Então, aqui temos 3 menos 5 ao quadrado. O y do ponto C é 1. E o y do ponto P é 3. Então, aqui temos 1 menos 3 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui tudo, tá bom? Então, a distância do ponto P ao ponto C será... Bom, vamos lá. 3 menos 5, isso resulta em menos 2, que elevado ao quadrado, pessoal, dá 4. 1 menos 3 resulta em menos 2, que elevado ao quadrado também dá 4. Portanto, nós temos a raiz quadrada de 4 mais 4, que é igual à raiz quadrada de 8. E agora nós vamos comparar esse resultado com o raio da circunferência. O raio da circunferência é 5. Para fazer essa comparação, eu vou adotar o seguinte raciocínio. Pensa comigo aqui, ó. A raiz quadrada de 8, ela é menor que a raiz quadrada de 25. Você concorda comigo? Entendeu? A raiz quadrada de 8 é menor que a raiz quadrada de 25, claro. E a raiz quadrada de 25 é 5, pessoal. Então, a raiz quadrada de 8 é menor que 5. Logo, a conclusão é que a raiz quadrada de 8, que é a distância do ponto P ao ponto C, é menor que 5, e 5 é a medida do raio da nossa circunferência. Portanto, pessoal, chegamos à conclusão que o ponto P ele é um ponto interno à circunferência. Então, nós encontramos o gabarito, que é a letra B. Tá vendo aqui, ó? Interno não coincidente com o centro. Você deve estar se perguntando assim, poxa, Luiz, mas não coincidente com o centro? Claro que não, pessoal. O ponto P ele é um ponto diferente do ponto C. Os valores de x e y, as coordenadas do ponto P, são 5 e 3, e as coordenadas do centro da circunferência são 3 e 1. Então, não é o mesmo ponto. Os pontos não são coincidentes. Tá bom, pessoal? Então, acabou a questão de número 5. Questão de número 6. A operação carro-pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque, admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, cujo raio medem 0,8 metros e altura 6,25 metros. Quantas viagens desses carros cheios serão necessários para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7 metros por 6 metros por 2 metros. Considere π igual a 3, pessoal. Então, nós temos uma cisterna que tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Vou fazer aqui um esboço da cisterna, tá bom para você, ó? É importante você saber fazer o esboço da cisterna. As dimensões da cisterna são 7 metros por 6 metros por 2 metros. Tá bom, pessoal? E os carros-pipa, os tanques dos carros-pipa têm formato cilíndrico. Tá bom? E cada um desses cilindros tem as dimensões que a ESA colocou na prova aí. O raio da base vale 0,8 metros e a altura vale 6,25 metros. E aí nós queremos saber o seguinte: quantos desses tanques cilíndricos aqui são necessários para encher totalmente essa cisterna? Então, nós estamos falando de volume. Então, nós precisamos calcular o volume da cisterna
e o volume de um tanque desse aqui, cilíndrico, e saber quantas vezes o volume do cilindro cabe aqui dentro do volume da cisterna. Então, vamos calcular aqui o volume do cilindro. O volume do cilindro é dado por π vezes r ao quadrado vezes a altura. O π ele falou para utilizarmos 3, tá bom? O raio é 0,8 e a altura 6,25. Então, vamos lá, vamos ter que multiplicar 3 vezes esse 0,8 ao quadrado, é 0,64 vezes 6,25. E efetuando essa multiplicação aqui, pessoal, isso aqui dá um número inteiro, tá bom? Ao efetuar a multiplicação de 3 por 0,64 por 6,25, isso aqui dá 12. Você não pode ter preguiça de fazer conta, ainda mais no dia da prova, né, pessoal? Então, isso aqui dá 12. Então, o volume de um cilindro é 12 metros cúbicos, tá bom, pessoal? E aqui a gente vai calcular o volume do paralelepípedo, ou seja, o volume da cisterna. A cisterna tem as dimensões de 7 metros por 6 metros por 2 metros. Bom, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 2, 84. Então, temos 84 metros cúbicos, que é o volume da cisterna. E aqui nós temos 12 metros cúbicos, que é o volume de um tanque do caminhão-pipa. Então, agora, nós vamos dividir esse volume aqui, que é o volume da cisterna, por 12. Ao efetuar essa divisão, 84 dividido por 12, nós obtemos 7. Ou seja, são necessárias 7 viagens de um caminhão-pipa desse daí para encher totalmente a cisterna comunitária que a questão falou para a gente aí. O gabarito da questão é a letra D, 7. Eu espero que você tenha entendido, espero que você refaça essa questão. O segredo para ser aprovado na prova da ESA é refazer as questões das provas anteriores. Um grande abraço e até o próximo encontro.